Olá, bem-vindos ao 38º episódio do Parar para Vender. Hoje vamos receber mais uma convidada do outro lado do Atlântico, Milene Dutra. Quem é Milene Dutra? Milene Dutra é brasileira, casada, tem 2 filhos, especialista em DISC, estudou também nos Estados Unidos, tem uma experiência profissional em termos de marketing, de vendas, de formação, ou como dizem os nossos colegas brasileiros, em termos de treinamento. Então, quais são assim os principais interesses da Milene? A Milene, o principal interesse está entre viajar, está entre estudar e olha, para além do disso que também temos uma coisa em comum, que é o gosto pelos gatos. Bem-vindo, Milene, de encontrar gente fantástica, como é o caso da Milene. Olha, sabe que grande parte dos meus convidados eu não os conheço pessoalmente, conheço-os só virtualmente. E foi o caso da Milena, não é? Eu, quando lancei o meu primeiro curso sobre disco e vendas, estive à procura de encontrar se eu conhecia alguém que tivesse, de alguma forma, feito algo parecido com aquilo que eu queria fazer. E foi assim que eu descobri a Milena e que nós já nos conectamos e conversamos há algum tempo. Sendo assim, Milena, desta apresentação, faltou aqui alguma coisa por dizer? Não, tá ótimo. É isso aí. É isso aí. Então, olha, É isso aí. Milena, sem mais demoras, vamos então ver aqui a sua apresentação disto que é o DISC e os vendas. Então, Milena, diga-me uma coisa. Como é que então, o que é que nós podemos, para quem não conhece o que é o DISC, o que é que nós podemos dizer a quem nos está a ouvir o que é o DISC? Muito bem. Bom, diz que é um modelo comportamental. E, Uhum, como todo modelo comportamental, ele é baseado na observação, né, do comportamento das pessoas, e com base nessa observação e interpretação dessas uhum, dicas comportamentais, nós podemos prever, né, como essas pessoas normalmente pensam, como essas pessoas normalmente agem, como elas tomam decisões, ok, e principalmente em situações de interação, né? Então, uhum, o DISC, vamos chamar assim, as técnicas que a gente traz do DISC e aplicadas para melhora da comunicação, melhora dessa interação, né? A gente visa maximizar relacionamentos que a gente considera saudáveis, comunicação sem ruído, né? E com isso minimizar conflitos. E isso uhum, pode ser tanto do ponto de vista da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, né? Então, é correto, dessa maneira que a gente encara a aplicação do DISC como um modelo comportamental. ok. Olha, Milene, tu tocaste aí num ponto que para mim é importantíssimo, que é um modelo comportamental. Porque aquilo que mais me chateia ver é quando me aparece assim o seguinte: diz que é para perceber a personalidade. E não, Milena, é isso mesmo, é comportamental, não é? É aquela parte que nós só vemos. A personalidade está no subconsciente, eu não consigo visualizar a personalidade, não é? Exato. E tu Você disseste não tem como ver é isso, intenção, é né? Você isso tem que mesmo. ver como a pessoa age e reage. Uhum, uhum, uhum. Então, sendo assim, Milena, quem é que criou o DISC, não é? Quem é que criou esta Ok. ferramenta que nós temos em comum? Bom, do ponto de vista de efetivamente quem criou o DISC, tem diversas, vamos chamar assim, hipóteses, né, e um pouco de história. Uhum, Mas o que eu gosto de contar com relação a isso é como, da onde vem a base teórica do DISC, né? ok. A base teórica do DISC, ela vem de um psicólogo que chama Dr. William Moulton Marston, né? E o Dr. William Marston, que tem um nome Sim, complicado de falar, ele escreveu um livro há muitos anos atrás chamado Emoções das Pessoas Normais. ok. Ou seja, isso já dá uma dica para a gente que quando a gente fala de modelo comportamental,
A gente não está falando de desvios de caráter, desvios de conduta, ninguém está diagnosticando ninguém, né, com relação ao que potencialmente são caracterizadas doenças mentais. Então, assim, não tem nada a ver com isso, né? Então, sempre que a gente analisar observar comportamento, a gente está dentro do que a gente chama de um ambiente típico, vamos chamar assim. Né? A gente não está falando de nada que é atípico. Então, ele escreveu esse livro, né? Emoções das pessoas normais. E aí, baseado nisso, foi, então, desenvolvida a teoria por trás de como, então, as pessoas percebem o ambiente. Né? Então, eu tenho pessoas que percebem esse ambiente como mais ou menos desfavorável para elas. Né? Ok. Ou você pode ter... Ih, meu computador quer fazer um reboot. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só mandar ele esperar um pouco. Ou pessoas que enxergam o ambiente como um ambiente cheio de oportunidades, né? Okay. Cheio de vantagens. Então, tem pessoas que enxergam o ambiente, vamos chamar assim, o mundo, né? De formas diferentes. Né? Isso pode estar relacionado com a forma como eles foram criados, pode vir da infância, ou pode ter a ver com aquele ambiente específico onde elas estão inseridas, naquele momento. Então, assim, não necessariamente vai remeter sempre ao passado, né? Pode estar relacionado a como elas enxergam o ambiente que elas estão inseridas naquele momento. Então, esse é um dos eixos, como eu enxergo o mundo, vamos chamar assim, né? Se eu enxergo como potenciais ameaças, que eu preciso ou me defender, ou que eu preciso agir a respeito, né? Ou então, oportunidades, é um mundo cheio de possibilidades, vamos chamar assim, que eu posso aproveitar a meu favor. Então, eu posso enxergar dessa maneira. Então, esse é um dos eixos. E o outro eixo, né, que a gente trabalha na vertical, é se eu me enxergo com o poder para efetivamente agir sobre esse ambiente. Né? Então, tem certas pessoas que se consideram, vamos chamar assim, empoderadas. E esse empoderamento pode ser tanto do ponto de vista de uma ação de controle, né, de efetivamente querer alterar esse ambiente, ou pode ser um poder de influência, de sedução, né, de convencimento para trazer esse ambiente para o seu favor. E você tem pessoas, né, então vamos descer, né, que a gente fala de norte e sul, que enxergam que o ambiente não é alterável, não é moldável, não é mexível, vamos chamar assim. Né? É o que tem, né? E a gente meio que tem que se adaptar a esse ambiente dessa forma, ou naquele momento especificamente, eu estou numa posição, que pode ser posição tanto do ponto de vista pessoal como profissional, em que eu não tenho poder para mexer nisso, né? Então, esses eixos que vão definir como as pessoas se comportam, e é disso que vem a teoria do Moulton Marston. Mas tem umas coisas engraçadas do Moulton Marston, se você me permite contar um pouquinho. Então, vamos a isso. Porque quando a gente fala que o DISC tem essa pegada, né, de como eu enxergo o mundo, se eu enxergo o mundo como ameaçador ou não, ou se eu tenho poder ou não tenho poder, de certa forma, vai me levar a ter uma transparência maior entre as pessoas. Né? E é isso que o Moulton Marston, você mostrou uma foto bacana, se quiser voltar para a foto, eu vou falar um pouquinho dela. Então, vamos a isso. E o Moulton Marston, ele tem essa visão de que se todo mundo falasse a verdade, se todo mundo fosse transparente, se a gente pudesse realmente entender como a pessoa funciona, o mundo seria um mundo melhor. Mais ou menos isso que ele pregava. E aí é muito interessante, porque ele que criou as bases para o detector de mentiras. Então, quando você vê essa foto aí, tá ele e as duas mulheres dele. Então, assim, ele tem um pouquinho não ortodoxo, mas elas estão aí na foto. Eu não tenho, e convém explicar isto para quem nos está a ouvir, não é? O William Marston, e eu convido toda a gente, eu no Brasil não sei como é que se chama. Em Portugal há um filme com a história da vida dele, não é? Exato. Que é o Professor e as Mulheres Maravilha. Eu no Brasil não sei se tem esse mesmo nome. Exatamente. E efetivamente o William Marston, eu costumo dizer que ele era um fora de série, não é? Era um fora de série porque efetivamente
Ele escreveu este livro que permitiu o DISC, criou o detector de mentiras, não é? E criou também, e tu tens e bem um slide com isso, a personagem da banda desenhada, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. É. E o que a Mulher Maravilha tem a ver com o detector de mentiras? Que as duas coisas estão relacionadas. Olha, eu isso não sabia. Então Ela vais-me tem... ensinar essa, Milene. Então, a Mulher Maravilha tem o raio lá do laço da verdade. Ela Ah, joga o laço, né, no ok. bandido, e o bandido, puf, começa a falar a verdade. Como se fosse um detector de mentiras. Olha, eu essa não sabia. Então, ele era meio assim... ele tinha essa visão, vamos chamar assim. Né? Ele é um visionário, ele tinha essa visão, né? Que se você conseguisse enxergar a pessoa como ela é, nós teríamos um mundo melhor, as pessoas teriam um relacionamento melhor. Então, isso para mim é bacana contar a história por trás do disco, para as pessoas entenderem como que esse modelo comportamental deveria estar sendo aplicado, né? Para melhorar relacionamentos e a gente efetivamente ter um mundo mais em paz. Eu diria mais um mundo mais em paz e um mundo mais empático. Sim, perfeito. Porque aquilo que muitas vezes acontece, e até dentro daquilo que tu estavas a dizer, Milene, é que nós, e eu gosto muito desta base do DISC, não é? A base do DISC é trata os outros como eles querem ser tratados. Exatamente. E eu costumo dizer, com os vendedores com quem eu trabalho, que nós fomos todos mal educados pelos nossos pais. Porque nós fomos educados com a base que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Exatamente. E isso é que leva à grande confusão, Milene. E leva à grande confusão porquê? Porque eu se vejo alguém, por exemplo, olhar para o ambiente de uma forma mais adversa, como tu há um bocado estavas a descrever, eu vou dizer assim, por amor de Deus, rapaz, mexe-te. O mundo é um mundo de oportunidades, mexe-te. E se a pessoa demora mais tempo a tomar uma decisão, eu se calhar vou pensar assim, epá, este indivíduo é muito meticuloso, é muito picuinhas, como se isso fosse um defeito. Exatamente. Eu adorei que você mencionou isso, né? Porque quando a gente aplica o DISC da maneira que o DISC deve ser aplicado, a gente pratica o perdão universal. Ok. Porque as pessoas não necessariamente vieram com defeitos de fabricação. Tá? Voltamos a dizer, estamos falando dentro do universo de comportamentos típicos, não estamos falando do universo de comportamentos atípicos. E que elas têm uma visão de mundo diferente, elas têm uma visão do que elas podem e elas não podem fazer, e isso não necessariamente está dentro da dinâmica de defeitos e qualidades. Exatamente. E aquilo que me permitiu a mim o DISC, antes de irmos para as vendas, Milene, eu vou-te a dizer, foi, de alguma forma, ele não ficar com a percepção que eu tenho das pessoas, mas fazer perguntas que me levem a aprofundar mais o comportamento que estão a ter. Exato. Ou seja, se eu vejo alguém a ser demasiado meticuloso, eu antes pensava assim, chato para burro, não é? Mas hoje penso assim, não, se esta pessoa me está a fazer muitas perguntas, é porque necessita de mais segurança, necessita de mais dados, necessita de mais estabilidade. Então vamos dar isso à pessoa. Exato. Okay? Exato. Quando a gente aplica o modelo DISC dentro do contexto do atendimento aos clientes, vem para nós exatamente esse tipo de manual de instruções de como é a melhor forma de eu lidar com aquele cliente especificamente. Então, deixa de ser um foco em mim, vamos chamar assim, que eu seja vendedora, deixa de ser o foco em mim e passa a ser o foco no cliente. Né? Okay. Não é o meu jeito de vender, é o que você falou, é o jeito que o cliente quer que vendam para ele. E dessa maneira, você vai ter então, minimiza conflitos, minimiza ruídos de comunicação. Você livra a comunicação, né, desse tipo de ruído e faz com que você melhor entenda o seu cliente e o seu cliente melhor entenda você. Isso é a base para que você possa, por exemplo, fazer a identificação de necessidades. Então, já entrando na questão de vendas, né? Então, quando a gente faz uma visita de vendas, basicamente são 2 objetivos que a gente tem, né?
O primeiro, talvez o mais importante, quando a gente está lidando com um prospect, né? Então, é uma pessoa que, para quem eu ainda não estou vendendo, ou uma pessoa dentro do que a gente chama de círculo da decisão, né? Que eu ainda não conheço. Então, ela faz parte da decisão pela compra, né? Desse círculo de decisão, mas eu não conheço ainda. Então, a visita de vendas, seja ela presencial, virtual, ela tem como objetivo obter informações, né? Então, tentar entender qual é a dor daquela pessoa, tentar entender qual é a situação em que ela está inserida, tentar entender os problemas que ela está enfrentando e quais seriam aspectos de melhoria que, eventualmente, né, eu, como vendedor, poderia colaborar. Então, tem esse objetivo tão importante, essa visita de vendas, que é obter informação. E o segundo objetivo de uma visita de vendas, que não necessariamente é tirar pedido para toda e qualquer circunstância, né? Depende, tem vendas de ciclo longo, tem vendas de ciclo mais curto, mas é obter algum tipo de compromisso daquela pessoa que faz parte do círculo de decisão, né? E esse compromisso ao final da visita está diretamente relacionado, né, a essa possibilidade de eu me conectar com ela. Né? Então, se nós vamos, de repente, partir para uma próxima fase, né, no que seria o funil da venda, se essa pessoa vai me apresentar para outra pessoa, se ela me deve algum tipo de informação para que eu possa melhor moldar a solução que eventualmente eu vá oferecer, ou até mesmo tirar um pedido. Então, assim, tem esses dois objetivos da visita de vendas, e o DISC te ajuda para esses dois objetivos. Ok. Milena, e para quem nos está a ouvir e pensar assim, ok, DISC, perfis comportamentais, Milena, quais são os perfis comportamentais que nós então temos? Então, voltando àquela questão dos eixos, né? Então, como é que a gente classifica, né, o D, o I, o S e o C, né? Então, se você quiser mostrar o slide, acho que até fica mais fácil, porque aí tem um auxílio visual para as pessoas entenderem. Então vamos a isso. Tá? Então, os dois eixos eu já falei, né? Então, no próximo a gente fala que o desfavorável, tem poder, não tem poder. Então, agora vamos traduzir isso, né? Então, quando você tem uma pessoa que enxerga esse ambiente onde ela está inserida como potencialmente ameaçador ou desfavorável, mas é uma pessoa que sente que tem poder para fazer uma alteração desse ambiente, né? Então, para mudar esse ambiente a seu favor, nós dizemos que essa pessoa tem comportamentos do perfil dominância, tá? Então, eu evito um pouco dizer ela é um D, né? Até porque a gente não tem só 4 dimensões, a gente tem 12. Não sei se a gente vai ter tempo de entrar nisso. Mas, assim, ela tem comportamentos, né, que são predominantes, vamos chamar assim, de um perfil de dominância, tá? Então, é dessa maneira que a gente chega no que seria o perfil. Por outro lado, eu posso ter pessoas que enxergam o ambiente como favorável, mas elas também se sentem empoderadas. Porém, elas moldam esse meio ambiente de uma maneira diferente, não com controle, né? Elas moldam mais exatamente por influência, buscando persuasão, né? Vamos dizer assim, aplicando pitadas de carisma, né? Para trazer as vantagens do meio ambiente para si próprio. Esse perfil a gente chama de comportamentos de influência. E aí a gente desce, né? Para quem tem essa percepção favorável, do tipo, não necessariamente é favorável para mim, a meu favor, mas ele é naturalmente bom, vamos chamar assim, né? Se todo mundo fizer a sua parte, o ambiente é naturalmente bom, né? Por essa razão não precisa mudar nada, né? O que a gente precisa é trabalhar junto, né? Para que seja bom para todos. Por isso a gente chama de perfil estabilidade. E o último perfil, que seria aquela pessoa que enxerga todas as ameaças no meio ambiente. Então, essa pessoa ela tem um radar que é fantástico, ela vê cada problema que pode vir a acontecer. E como essa pessoa, naquela circunstância, ela não se sente ou empoderada, né? Ou ela acredita que regras precisam ser seguidas, né? Para se prevenir de eventuais consequências negativas dessas ameaças. Então, a gente diz que essa pessoa tem comportamentos de um perfil que, em português, a gente traduziu para cautela, né? Então, pode ter diversos nomes
deles aí, né? E aí, então, você me pergunta, tá bom, Milene, então, beleza, isso é o que define acho que o próximo slide demonstra isso, né? O D, o I, o S e o C, colocados aí nos quadrantes, né? Exatamente. Mas o que significa efetivamente cada uma delas? Então, assim, eu gostaria de dividir esse significado em dois segmentos. O primeiro segmento é possível entender essa pessoa? Existe um padrão comportamental, né? Então, apesar da gente falar de quadrantes, né? Eu, Milene, particularmente, eu não gosto de pôr as pessoas em uma caixa, tá? Estamos de acordo. Porém, existem certos padrões, né? É isso mesmo. E é com base nos padrões que a gente vai guiar, né, como nós vamos nos flexibilizar a esses perfis, né? Então, esses padrões, eles têm certos comportamentos mesmo que a gente pode já começar a ficar, em português a gente chama assim, antenado, né? Então, essas pessoas têm algumas tendências, né? Elas têm uma tendência a ser mais assertivas, por exemplo, quando é um perfil dominante. A gente chama de perfil dominância, né? Isso antes de eu entrar em um comportamento observado, né? Então, elas tendem a ter certas preferências, né? Então, elas são muito orientadas a resultado, por exemplo. Esse é o perfil dominante. Pessoas extremamente orientadas a resultado, diretas, assertivas, e no final das contas, elas não querem perder tempo, elas querem ir para a ação. E uma ação que gere resultado, né? Quando eu falo de um perfil influência, geralmente são pessoas que elas têm essa característica mais entusiasmada, né? Elas têm uma característica mais falante, então, expressivas, né? E elas tendem a ter uma visão, né, de como elas podem trazer as vantagens para si, né? Então, tem um foco um pouco em como isso pode me ajudar, como isso pode... Ou, então, ajudar as pessoas com quem eu me relaciono. Então, tem um lado aí de buscar muita interação, de querer causar boas impressões favoráveis, né? E são aquelas pessoas que, assim, buscam talvez mais a criatividade, a inovação, do que efetivamente o resultado, tá? Então, esses seriam pessoas de perfil influência. Quando eu ainda não estou entrando muito em como a gente tem que agir com vendas, estou mais identificando os perfis. O perfil estabilidade tem de ser aquela pessoa que a gente chama assim da boa ouvinte, né? Então, é uma pessoa que ela tem essa pegada de time muito forte, de cooperação muito forte. É uma pessoa que raramente vai tomar uma decisão de uma forma impulsiva, né? Porque ela gostaria de entender como isso afeta outras pessoas, ela vai querer consultar outras pessoas, né? Então, geralmente, o perfil estabilidade, né, tem um pouquinho mais dessa necessidade, né, de entender como que as decisões vão influenciar um time, porque elas realmente querem cooperar. E, por fim, a gente tem o perfil cautela, né, que você mencionou, né, que quer muitos detalhes, né? Então, o perfil cautela, exatamente, tende a ser aquele padrão especialista, né, que quer explicar nos mínimos detalhes os seus requisitos, que as pessoas entendam perfeitamente o contexto, né, de tudo aquilo que efetivamente vai ser proposto ou trabalhado. Então, são pessoas que querem expectativas, né, de desempenho muito bem estabelecidas, né? Isso é outro perfil de pessoa que também não tome decisões muito rapidamente. Essa pessoa vai querer estudar muito, porque ela realmente quer tomar uma decisão acertada. Claro, está mais agarrada a factos, a dados, não é? Exato. Né? Assim, eu não vou entrar aqui nos detalhes de quais são as necessidades, né, de cada um deles, porque assim, a gente precisaria de um dia inteiro para efetivamente ir a fundo. Mas você pode vir a me perguntar, como é que eu identifico esses perfis? É isso. Essa é a pergunta para 1 milhão de euros. Bom, o primeiro jeito de identificar é mandar o link da pesquisa do DISC para essa pessoa. Ela preenche e vem para você um relatório lindo e maravilhoso. Mas aí o cliente ficaria assustado, não é? Exato. Isso não é factível, né? Então, sim, a gente tem um jeito que a gente pode investigar quais são os perfis. E aí eu acho que eu tenho um slide que eu mostro isso.
acho que logo no início, um pouquinho antes desse de comportamento, quando eu falo sobre o ativo, o pensativo. Então, assim, tem algumas palavrinhas, né, que a gente usa quando a gente vai treinar os vendedores a identificar perfis comportamentais. Eu acho que eu tenho um slide que eu falo um pouquinho dessas palavrinhas aí. Você pode ter pessoas que são Tem ideia se é ativas. mais à frente ou não, Milena? É um pouco antes dessa aí, acho. Deixa eu ver. Antes? Ok. Um pouco antes. Vamos lá. Aí. Espera aí. Vamos ver se tem Aí, perfeito, é esse aí. Esse aí. É este? Tá. Ok. Então, essas são as palavrinhas mágicas. Tá? Então vamos a você isso. Falou, porque você falou que a pergunta de 1 milhão de euros, tá aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos entender o que significam essas palavrinhas, porque aí a gente vai usar isso para identificar os perfis. Tá? Então, a gente tem pessoas que a gente classifica como, eu não estou rotulando, tá? Pela observação, que elas são mais ativas ou mais entusiasmadas. Ou seja, são pessoas que tendem a ser mais expressivas quando elas falam, que elas têm um ritmo mais acelerado. Pessoas que têm uma certa espontaneidade, ou seja, podem até falar sem pensar. Ok. Né? E quando a gente observa como essas pessoas agem no dia a dia, elas têm um foco muito em fazer, em ação. Tá? Então, para essa, vamos chamar assim, lista, né, de potenciais comportamentos observáveis, a gente vai encaixar em ativo entusiasmado. Tá? Ok. Na contrapartida, tem pessoas que são um pouco mais ponderadas, têm comportamento mais ponderado, têm um ritmo menos acelerado, né? Acabam sendo mais meticulosos, né? Quando elas estão falando ou analisando, né? E tendem a estar mais orientados para pensar, refletir. Então, antes de falar, elas pensam, porque aquilo que sai da boca tem que estar, de certa forma, preciso para o que ela gostaria de se expressar. Tá? Então, a gente vai ter o ativo, então pensa norte, ativo, sul, pensativo, ok? Ok. Na contrapartida, no outro eixo, vamos chamar assim, né? A gente vai ter certos comportamentos que a gente classifica como analítico, um pouco mais cético, que duvida, né? Eu não vou acreditar em 100% do que você está falando, né? Não porque eu não confio em você, mas que eu quero que você me realmente deixe tranquila que o que você sabe do que você está falando. Então tem esse lado de desafiar para ter certeza. Não é um desafiar do ponto de vista pessoal, do tipo, eu não gosto de você, logo eu não acredito em nada que você está falando, ou não confio em você, logo eu não acredito em nada. Para você ganhar minha confiança, você precisa me dar mais provas que eu posso confiar em você, tá? Então, por isso que eu desafiar para ter certeza. Isso a gente chama de questionador, não é que faz pergunta demais. Questiona, certo? E tem um lado, assim, meio lógico, né? Precisa o lé com cré na cabeça da pessoa funcionar para que ela realmente confie em você. Então, a gente chama de questionador, tá? Ok. Do outro lado, e aí eu estou falando daquele eixo horizontal, você tem pessoas que são naturalmente mais receptivas, né? Então, assim, eu confio em tudo que você está falando até que você me prove o contrário. Então, o que está vindo de você é aceitável. Tem um lado receptivo. Vem o ambiente de uma forma mais favorável, não é? Como elas enxergam o ambiente de uma forma mais favorável, elas não têm por que desconfiar de você. Exatamente. Isso. Né? Então, elas são mais acolhedoras naturalmente. Né? Tem esse lado mais sociável, né? E quando elas vão te perguntar alguma coisa, elas evitam o confronto. Né? Elas perguntam, talvez porque elas tenham dúvida mesmo, mas elas não estão desafiando, challenging, em inglês o termo até é muito bom. Elas não estão desafiando você, elas estão perguntando porque não sabem. Diferente de um questionador que dá uma desafiada mesmo, tá? Exatamente. E as pessoas que têm essa característica, ou que a gente coloca, né, nessa classificação de receptiva e amigável, elas tendem a se preocupar mais com o que a gente concorda do que o que a gente discorda. Ok? Então, é a interação dessas variáveis que vão te ajudar
a entender o perfil da pessoa. Então, o próximo Ok. slide, eu acho que coloca isso de uma maneira bacana. Então, a primeira coisa, vamos supor que eu estou atendendo um potencial novo cliente. Uhum. Então, eu começo a bater um papo com essa pessoa, né? Eu começo alguma interação com essa pessoa para tentar entender se ela é mais ativa ou mais pensativa. Essa é a primeira coisa que eu faço, ok? Esse é o primeiro eixo. Uhum. Uma vez que eu identifico, essa pessoa é mais ativa, mais entusiasmada, fala mais rápido, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre esses comportamentos que são importantes eles anotarem para focar, né? Ou então ser uma pessoa mais ponderada, mais calma, eventualmente pensa antes de falar, né? Então, eu vou primeiro jogar nesse eixo. Eu Ok. guardo a minha escolha, vamos chamar assim. Aí eu vou para a próxima, que é o próximo slide. Essa pessoa, ela tende a ser mais acolhedora, mais sociável, mais Uhum. receptiva àquilo que eu estou falando. Isso não significa sorriso, hein? Simpático, antipático, não tem nada a ver com isso. É a forma como essa pessoa recebe a informação que você está dando, né? Exatamente. Se ela tende a ter essa pegada um pouco mais... acho que eu tenho uma receptiva mesmo, né? Uhum. Pode ser caloroso, mas o caloroso não necessariamente é o que melhor define isso. Ou se essa Claro. pessoa te desafia mais, aparenta ser mais cética, né? Faz muitas perguntas sobre coisas que eventualmente podem dar errado, por exemplo, né? Uhum. Então tem o lado mais cético. Então aí você vai jogar entre questionador e receptivo e pronto. Você já identificou os 4 perfis, que é o próximo slide. Exatamente. Se Muito você, bem. então, for ativo e receptivo, influência. Se você for receptivo e pensativo, estabilidade. Se for questionador e pensativo, cautela. Ativo e questionador está dentro de comportamentos de dominância. Agora, há aqui um ponto que, Milena, se tu me autorizares, eu gostaria de Claro. chamar aqui a atenção, que é o quê? O facto de eu ser, por exemplo, eu sou naturalmente ativo e receptivo. Ok. Pode haver um ambiente em que eu de repente passe a ser questionador e pensativo. Então, e aí que vem as perguntas, né, que quando a gente dá o workshop, né? Mas as pessoas mudam. É bem interessante isso. Então, assim, nós temos uma tendência natural, né, Claro. que é onde está a nossa zona de conforto. Então, Uhum. sempre vai predominar, né, esses comportamentos que são as nossas zonas, que estão dentro da nossa zona de conforto, ok? Agora, Exatamente. pode ser que eventualmente haja mudanças radicais nas circunstâncias onde você está, que eventualmente, né, possam despertar ou engatilhar certos comportamentos que antes você não tinha, Claro. mas que não necessariamente você não era capaz de tê-los. Então, Exatamente. existe sim uma certa interação, porém, as pessoas, elas costumam, né, se elas não estiverem, como é que eu vou dizer, flexibilizando, né? Porque quando você faz o workshop, Uhum. você acaba aprendendo a se flexibilizar, né? Quando Claro. você entende os aspectos onde você talvez precise melhor flexibilizar para se adaptar àquele ambiente onde você está ou aquelas pessoas que estão. Então, quando você não está flexibilizando, a tendência é a gente sempre ir para o nosso modo de conforto. Exatamente. Exatamente. Eu digo isso porque, sei lá, vamos imaginar, tal como eu disse, naturalmente eu sou ativo e receptivo. Mas vamos imaginar que eu vou pedir um empréstimo ao banco para uma casa. Ok? Eu se calhar aí eu vou tentar saber qual é a taxa de juro, quais as obrigações que eu tenho, que despesas vou ter, não é? Porque aquele ambiente leva-me a isso. Portanto, naturalmente existe, tal como tu disseste, eu concordo a 100%, existe uma tendência natural, mas por Uhum. vezes o ambiente pode nos levar a outra situação, não é? Sim, e como seres humanos, nós somos complexos, né? Então, nós apresentamos comportamentos de todos os perfis. Não Uhum. significa que
a gente não apresenta, então, comportamentos de outros perfis. E você, Claro. inclusive, não está preso às necessidades e prioridades de um único perfil comportamental. Então, você pode ter um perfil natural de influência, porém Uhum. você pode ter algumas prioridades que buscam precisão. Ok. Mas é o que você falou, depende da circunstância, porque naturalmente eu imagino que, por mais que essa pessoa te der informação, mas se você não sentir conexão pessoal com essa pessoa, você não vai fechar negócio com ele. Você não Olha, vai deixar Milena, o seu dinheiro na mão dele. é Porque verdade. você precisa de uma conexão pessoal para tomar decisão. É verdade, é verdade. Olha, temos aqui uma pergunta. Isto nem sempre caem aqui os comentários, mas temos aqui uma pergunta no LinkedIn do Tiago Gomes Santos. E o Tiago diz assim: um vendedor, no momento da interação com o cliente e na tentativa de identificar o perfil comportamental do mesmo, não corre o risco de perder o fio à meada? E o outro lado sentir que estávamos desfocados no que ele estava a dizer? Fazer esta análise em tempo real para quem tem pouca experiência DISC não pode ser mais prejudicial do que benéfico? Pergunta, então, o Tiago Gomes Santos. Tiago, é uma excelente pergunta. E a gente Uhum. ouve essa questão naturalmente nos workshops que a gente costuma dar. Por isso que é importante você fazer um workshop completo do DISC, porque o objetivo do workshop é exatamente você praticar isso, né, em um ambiente seguro, né? Claro. Para que você possa pôr, de novo, né, praticar e pôr em prática, é redundante, mas pôr em prática, né, não só essa identificação, né, observação de dicas comportamentais, interpretação das dicas comportamentais, como também de como encaixar isso numa interação de vendas, né? Exatamente. Se você já visita esse cliente há um certo tempo, então vamos supor que é um cliente que já está na sua carteira, né? Você tem condições agora de trazer isso, né, para uma análise. Essa pessoa ela tem um perfil mais ativo, mais reflexivo, uma pessoa mais cética, questionadora, uma pessoa mais acolhedora, para que você possa entender se eventualmente é um cliente com quem você já teve algum tipo ou de conflito ou de problemas de relacionamento. Né? Então, Ok. pode ser que determinadas oportunidades de venda não tenham avançado. Então, você pode aplicar o DISC para tentar investigar o que foi que aconteceu. Se na Uhum. eventualidade vocês têm perfis comportamentais muito distintos, você foi fiel ao seu perfil, vendendo para essa pessoa do jeito que gostariam que vendesse para você, né? E não flexibilizou o perfil dessa pessoa, pode estar aí uma das razões pelas quais o relacionamento não progrediu e aquela oportunidade de vendas não progrediu. Então, essa seria a primeira aplicação dos conhecimentos. A segunda aplicação é para um prospect mesmo. Então, se eu estou conhecendo essa Exato. pessoa agora, né? E um vendedor habilidoso, né? Quando está nessa fase de prospecção, né? Ele não sai apresentando solução, né? Ele não sai vendendo produto para aquela pessoa logo que ele entra, né, numa primeira interação. Como é Então, óbvio. existe um certo, vamos chamar assim, ritual de conhecimento de ambas as partes. E essa é Uhum. a sua oportunidade de buscar essas dicas comportamentais. Elas podem começar no primeiro contato telefônico. Elas podem começar até numa análise de uma troca de mensagens, né? Porém, ela precisa ser confirmada em algo, seja presencial ou pelo menos virtual, onde você consiga observar certos comportamentos. Então, não é uma questão de perder o fio da meada de discurso de vendas. Exatamente. Se você está conhecendo aquela pessoa agora, você não deveria estar apresentando produto ainda. Há aqui um ponto, Milena, que eu gostaria, se tu me permitisses, de acrescentar a essa resposta que tu deste, e eu concordo com o que tu disseste, mas que eu acho que é importante também transmitir isto ao Tiago, que é o seguinte: muita desta questão de nós analisarmos se é ativo, pensativo, questionador ou receptivo, vem de uma competência que os vendedores devem trabalhar, que é a escuta ativa. A escuta Perfeito. ativa
permite-me a mim eu estar atento às palavras, mas permite-me estar àquilo que é mais importante na comunicação, que é aquilo que não é dito, que é o tom de Exato, voz, que é a exato, linguagem corporal. Portanto, perfeito. Tiago, aquilo que a mim me permite é, no fundo, eu ao fazer isto, direcionar a minha escuta ativa. É o escutar sem a intenção de responder, né? É É isso escutar para mesmo. absorver. Então, eu vejo, eu escuto, eu quero absorver o que aquela pessoa está me dizendo. Ok. Milena, desculpa ter interferido, mas achei que seria Foi importante. ótimo, Ok, perfeito. muito Nós obrigado, somos um muito time obrigado. aqui. Ok. Mas a Milena é capitã. A Não, Milena, que a é isso. Milena. Então, e aí a gente evolui, né? Que você Uhum, tinha pedido para a gente abordar isso hoje, né? A gente tem alguns minutinhos ainda. Então, e como que eu vendo então para cada perfil, certo? uhum, Então, no momento em que certo. eu já trabalhei essa escutativa, já entendi como essa pessoa, como eu acredito que essa pessoa pense e haja, né? Então eu já meio Uhum. que entendi quais são as preferências dessa pessoa, as prioridades dessa pessoa. Existe, então, sim, vamos falar em comportamento antes, beleza. Existe, então, um jeito de entender como eu vendo para ela, mas vamos falar um pouquinho sobre como identificar o ativo pensativo, o questionador e receptivo, né? Então, Olha, nesse... Milena, só antes de Oh, entrares aqui, só uma coisinha muito rápida. Como é que tu estás em termos de tempo? eu posso ficar um pouquinho mais aqui, que eu estou olhando aqui É? o Então eu vou reloginho. dizer, eu vou dizer porquê. Como no início, nós em vez de Ah, falarmos de disco e vendas, estivemos aqui a encher chouriço, não é? Eu acho que agora podemos compensar as pessoas complementando aquilo que o perfeito, tempo não iria deixar. Pode ser, perfeito. Milene? Vamos até o Perfeito. fim, então. Então Perfeito. vamos lá. Então, falando de comportamento observável, né, que é o que vai definir como você vai colocar no norte, sul, leste e oeste. A gente Uhum. vai entrar, então, nesse momento da escutativa, né, que Eduardo também nos lembrou, a gente vai prestar atenção no comportamento, que a gente chama de dicas comportamentais. Vamos prestar atenção naquilo que é comunicação não verbal e comunicação verbal. Na Ok. comunicação não verbal, a gente vai prestar atenção na voz. Então, é, essa pessoa está falando de um jeito mais acelerado ou de um jeito mais ponderado, né? Uhum. E aqui também precisamos continuar praticando o perdão universal, né? Então, não é entusiasmado e entediante, tá? A gente não vai dizer que essa pessoa Exatamente. é monótona. Não, é monotom, é diferente de monótona, né? Então, Ok. essa pessoa, ela fala com um jeito mais acelerado, né? Sem ponto, sem vírgula, sem travessão, ou uma pessoa que tende a ter um ritmo mais calmo, ponderado ao falar. Então, isso é a Exatamente. voz. Essa pessoa, ela costuma falar mais alto para fora ou mais baixo para dentro, né? Então, Uhum. isso pode nos dar dicas. Quanto mais acelerado, quanto mais entusiasmada, quanto mais alta a voz, é uma dica de pessoa mais ativa. Mas eu nunca Ok. fico com uma dica só. Eu preciso de, no mínimo, 3 dicas para chegar Uhum. a uma conclusão. Então, aí a gente vai entender a linguagem corporal dessa pessoa, né? Então, as pessoas, elas podem ter, como eu estou dizendo aqui, ó, tá vendo? A gente fala com a mão, né? Então, eventualmente eu quero fazer algum tipo de confirmação, né? Então, olha, é desse jeito, né? E ela, ela pontua, né? Com as mãos. Isso me dá uma dica de que essa pessoa tende a ter o perfil mais ativo, né? Uhum. Ou eu posso ser uma pessoa que de repente põe as mãos para baixo, né? Fica com as mãos assim, né? Aqui, quietinha, né? A postura corporal Exato. bem mais, vamos chamar assim, quase fechada, né? Não significa necessariamente que ela está se protegendo de você porque não gosta de você. Mas ela pode Claro. ter um perfil um pouco mais fechado em relação ao ambiente, né? Uhum. Então, isso também pode me dar uma dica de que ela pode interpretar aquele ambiente como, ou aquela situação como um pouco
mais ameaçadora ou desconfortável, né? Então, ela pode ter uma postura mais fechada corporal. Isso também me dá uma dica, né? Pode ser que ela interprete o ambiente como desfavorável ou ameaçador, né? Ou pode ser uma pessoa que está sempre abrindo para você, né? Ela se aproxima de você, ela abre, né? Então, talvez ela esteja mais confortável com aquele ambiente, né? Então, por exemplo, você tem aquelas pessoas que às vezes, né, se posicionam assim na cadeira, né? A gente chama isso de a pose de poder, power pose, né? E geralmente quem né, se joga para frente de você, se impõe para você, né? Com o power pose, normalmente são pessoas que se sentem extremamente empoderadas e elas se impõem, né? E isso dá uma dica comportamental que pode vir a ser mais ativa e mais de dominância, né? Então, eu vou trazendo essas dicas. Não significa que a pessoa é dominante só porque ela fez um power pose, mas me leva, é mais uma dica, né? É isso. E, por fim, a expressão facial. E a gente tende a focar a expressão facial em sorriso, né? Mas eu posso ter pessoas que são receptivas que estão tristes naquele dia, então isso não tem nada a ver com a questão comportamental especificamente. Então, quando eu falo expressão facial, é uma expressão facial de atenção e ser mais receptivo, né? Ou uma expressão facial de, por exemplo, pontuar a fala. Então, você fala assim, você também nasceu na cidade tal, que legal, né? Então, assim, não significa que eu sou mais simpática, por isso significa que eu estou... Você viu, meu olho mexeu, a sobrancelha subiu, minha boca abriu, né? Ou seja, a minha expressão facial, ela pode tanto me levar para algo mais ativo, né? Porque eu estou pontuando com tudo que tem na minha face aquilo que eu estou falando, então demonstra ser uma pessoa mais... que se expressa mais, né? Ou eu posso simplesmente ser aquela pessoa que está conversando com você agora, Eduardo, e eu evito totalmente qualquer tipo de expressão facial ou até de demonstração de emoções enquanto eu estou conversando com você. Então, isso pode dar uma dica, né, de que seja uma pessoa talvez um pouco mais reflexiva, né, ou eventualmente menos calorosa. Então, a gente precisa ir juntando essas dicas comportamentais. E aí, somando tudo isso para jogar no ativo pensativo, questionador e lógico. Exatamente. E é claro que as palavras importam, né? Claro então, que sim. Cada perfil comportamental é divertidíssimo, porque eles usam as palavras mesmo, né? Então, você vai ter certas palavras que você percebe que estão encaixando em cada um dos perfis. Então, tem um slide aí que eu montei que fala um pouquinho sobre essas dicas comportamentais. Então, o primeiro, que é isso, linguagem corporal, né? Então, aqui você já pode ter algumas dicas de para onde está levando. Aqui já vimos, não é? Vamos então ver a escolha das palavras. A escolha das palavras. Então, é muito interessante quando você vê um perfil, né, que usa mais, tipo assim, não, eu quero que você faça isso, né? Porque é um perfil que dá ordens até com as palavras, né? Que solução você vai me trazer? Porque tem um foco totalmente orientado a resultados, né? Você já tem um plano de ação, né? Eu quero isso rápido, eu não posso esperar 6 meses para que esse projeto se realize, né? E eu também não posso te levar na mão, né? Então, o que você vai fazer, né? E os verbos, muitas vezes, no imperativo, né? Porque é natural esse controle, né? Até naquilo que eu falo, né? Quando você analisa um perfil influência, né? Tem um lado muito de eu e meu, né? Porque tem essa visão de que eu gostaria de me beneficiar, né? De algo que nós possamos fazer juntos, né? Exato. Porém, você vai perceber que essa pessoa coloca assim, puxa, vai ser fabuloso a gente trabalhar junto, vai ser até divertido. Ai, eu senti que a gente tem uma super conexão, né? Eu sinto, né? Eu sinto que houve uma conexão entre nós, né? E acredito, né? Acredito que vamos conseguir. Isso, né? Você e eu, né? Juntos, né? E, nossa, isso vai ser fantástico. Nossa, incrível, né? É o meu sonho. Puxa, é o meu sonho ser realizado. Então,
você percebe que essas palavras vão estar muito mais no discurso de uma pessoa com perfil influência. Agora, quando a gente trabalha um perfil estabilidade, que também tem essa pegada de colaboração, vai ser nós, né? Não é você e eu, não é para mim, né? É o time se beneficiando, mais pessoas envolvidas na tomada de decisão. Vamos compartilhar essa decisão com o time de TI e operações, né? Gostaria de compartilhar essa decisão, né? Diferente de influência que talvez fale assim, não, a gente resolve aqui entre nós, depois eu alinho com eles. Não, perfil estabilidade não tem esse foco. Então, por isso que o termo compartilhar, cooperar, sempre vai vir nas palavras do perfil estabilidade, né? E quando você analisa um perfil cautela, as palavras que vêm mas isso está certo? Você tem certeza? Porque eu queria isso preciso, né? Você analisou isso, né? Então, assim, aquele gráfico da página tal, né, não está batendo no que você acabou de me dizer. Então, eu penso que pode haver um erro aqui. Vamos ser pragmático? Né? Sejamos pragmáticos. É bem uma palavra de cautela. Né? Então, aí você pode também, pelas palavras, captar um pouquinho da dica comportamental para que perfil que vai rolar. Olha, perfeito. Muito bem. Gostei. Né? Neste bocadinho, conseguimos ver aqui ainda algumas características de cada perfil, Milena? Então, aí você me pergunta, né? Tá bom, vamos supor que então eu identifiquei o perfil comportamental, né? Essa questão aí das dicas está muito claro para mim, eu já consegui colocar o meu cliente mais ou menos dentro dos quadrantes, e aí, o que eu faço daqui para frente? Né? Então, do ponto de vista de um cliente que você identificou com perfil dominância, e aí, de novo, a gente não tem tempo para trabalhar nos 12 perfis, né? Então, ele pode ser D puro, pode ter uma tendência de DI, pode ter uma tendência de DC, mas, de maneira geral, se você identificou como mais comportamentos dentro do quadrante de dominância, né? Você que vai se flexibilizar, não importa o seu perfil comportamental, você vai buscar dar para ele o que ele quer, né? Então, ele não pode se sentir que está perdendo o controle, né? E também não pode sentir que ele está perdendo tempo. Então, não perca o tempo dele. É uma pessoa muito focada em resultados. A gente não pode ser prolixo, a gente não deve ser emocional demais, sempre a gente apresenta com foco no resultado. Então, se você está abrindo, né? Você está abrindo uma visita para apresentar, seja o que for. Né? Então, você vai direto ao assunto, você limita excesso de... Pode socializar, mas vai direto ao assunto. Já começa com os resultados. Se não for resultado de produto, pode ser o resultado daquela reunião. Então, olha, ao final dessa reunião, a gente poderia ter chegado a esse tipo de conclusão ou de decisão. Né? Se você está numa fase de ou diagnóstico de problema ou de apresentação de solução, de novo, foco sempre em resultados a serem entregues, tá? E você vai sempre ter foco em eficiência daquilo que você está oferecendo. Como aquilo foco no resultado, não é? Exato. Não, e assim, é o resultado que traz, não é o como necessariamente. Exatamente. Tá? Bom, dominância pensa em lucro. Então, como reduz custo, como aumenta o faturamento dele, né? Exatamente. E se você quiser vencer a objeção, é seguir exatamente essa mesma receita, né? Então, essa pessoa pode ter um jeito um pouco brusco e você vai aceitar, né? Quando ela está colocando algum tipo de objeção, e você vai colocar de forma bem objetiva e resumida o que poderia ser, né? O lidar com essa objeção especificamente. Muito bem. Para o perfil influência. Aí você vai entrar um pouquinho na conexão pessoal. Você vai mostrar como, né, essa solução que você está oferecendo, ou a relação que vocês vão ter, né, vai ajudar essa pessoa na aprovação dela dentro da empresa dela, né, a ela atingir os seus próprios objetivos pessoais, né, ou das pessoas que ele ou ela tem mais próximo dela. Né, e nunca afogar essa pessoa com detalhes. Porque se você afogar essa pessoa com detalhes, ela vai olhar para a parede e vai desconectar de você. Os ouvidos, aumenta-se o detalhe e aumenta a surdez no ouvido, deixa de ouvir. Exato. Então, a gente não vai entrar em detalhe. Mesmo que você... Vamos supor que eu, como vendedora, tenho um perfil mais para cautela, com dominância. Né? Eu não posso
impor esse meu perfil a um cliente com Claro. perfil influência. Eu tenho que me segurar na hora que eu vou dar contexto e detalhes. Tá? Então, com essa pessoa, a gente vai ter uma abertura mais amigável, mais sociável, a gente vai perguntar realmente como foi as férias da pessoa, como é que está a família, né? A gente pode entrar um pouquinho mais num quebra-gelo, né? E sempre remetendo ao que é a pessoa, né? Você não vai falar das suas férias, das férias dela. Não. Tá? Quando você está apresentando, vale mais a sua paixão e o seu entusiasmo por aquela solução. É assim que essa pessoa de perfil comportamental mais orientada para a influência vai confiar ou não em você. O quanto você está entusiasmado com aquela solução. Tá? Ou o quanto essa solução é única e exclusiva dessa pessoa. Isso ajuda também, né? Nossa, você é o primeiro para quem a gente está apresentando essa inovação. Puxa, você é a primeira pessoa, né? E ela vai usar isso no discurso dela para vender o peixe dentro da empresa ou para tomar a decisão dela, né? Sempre que a gente for lidar com alguma objeção, empatia é sempre os sapatos daquela pessoa. Então, qualquer objeção, você não vai lidar com ela falando sobre a sua empresa, falando sobre o seu produto, né? Falando sobre você mesmo. Você vai lidar com uma objeção sempre do ponto de vista de em que aspectos você vai favorecer essa pessoa para lidar com aquela objeção. Muito bem. E não afogar a pessoa em detalhes. O próximo perfil é o estabilidade, né? Em estabilidade, essas pessoas elas querem que você esteja junto delas em cada etapa do processo de tomada de decisão. Então, é sempre uma abordagem metódica de passo a passo. Ela tem um lado racional, mas ela tem um lado também do tipo, eu estou aqui com você, você pode contar comigo, né? Eu não vou te abandonar no processo de decisão. Porque o perfil de estabilidade não quer saber de surpresas, né? Não quer lá na frente entender que você tirou as mãos e você não tem responsabilidade nenhuma sobre o produto ou serviço que ela acabou de comprar, tá? Da mesma forma como o perfil influência, o perfil estabilidade, ele permite a socialização, né? Mas é uma socialização de duas vias. Ele quer ouvir como foi suas férias também. Essa é a diferença da socialização com o perfil influência, né? Então, vai estar aberto para falar de família, vai estar um pouco mais aberto para falar de você, e essa pessoa, ela espera essa interação social antes de entrar no ponto. Porque isso é importante para a construção de confiança, de um ambiente estável, né? É um quebra-gelo positivo. Exatamente. O perfil estabilidade é aquele que mais vai exigir de você franqueza, honestidade e transparência. Tá? Pode falar, desculpa. Nestes aqui, eu acho que também resulta muito bem o testemunho. Dar o exemplo de alguém que já usou e correu bem. Exato. E correu tudo bem. Exato. Isso funciona com influência também, viu? Eu diria que influência funciona mais com influência do que com estabilidade. Mas sim, para ambos os perfis, se já funcionou com outra pessoa, maiores as chances de funcionar para eles também, né? E o perfil de estabilidade vai te dar mais pontos, né? Se ao oferecer uma solução, esteja levando em consideração todo mundo dentro do processo de decisão. Essa pessoa ela não está tão orientada a si própria, né? De novo, é o espírito de equipa. Exatamente, é isso mesmo. O perfil estabilidade também demanda empatia e de todos os perfis, eu diria que é aquele que a gente menos aplica táticas de vendas ou táticas de negociação. Tá? Não funciona com perfil estabilidade. Se perfil estabilidade sentir que você está aplicando uma tática, por exemplo, mas esse preço é só para as próximas 24 horas, senão a tabela vai virar, o perfil estabilidade fala, tá bom, então não quero, obrigado. É verdade. É o perfil que não vai... Perante a pressão, foge. Não vai tomar nenhuma decisão sob pressão. Né? O perfil cautela também não, mas se o perfil cautela acreditar que a tabela vai virar, talvez ele tome uma decisão. Estabilidade não vai tomar decisão. Não pressione, nunca use táticas de pressão com perfil estabilidade.
Esse é o Uhum, mais uhum. importante de tudo. E que você vai estar junto, principalmente no pós-venda. Eu acho que é Exatamente. o perfil que mais quer você presente no pós-venda, é a estabilidade. E, por fim, temos cautela, comportamentos de Uhum. cautela, e toma decisões com base em fatos e informação confiável, específica, detalhada e precisa. Ok. Então, la garantia soy yo não funciona com cautela nunca. Soy yo, entonces no lo quiero. A abertura, né? Uhum. Essa não fala de família, não fala de nada pessoal, não comenta sobre a fotografia, se é que tem alguma fotografia em cima da mesa, impessoal, educada, polida, direto ao assunto, sem enrolação, como é com dominância, mas aqui é evitando ao máximo invadir o espaço pessoal desse comprador, tá? Seja bastante preciso em tudo aquilo que você não acha nada, né? Você nunca acha, você tem certeza. Se você falar acha, ele vai falar, tá bom, agora vai lá, pega a informação e volta amanhã. Aí você perdeu a oportunidade daquela visita, porque Claro. nenhuma decisão vai ser tomada, nenhum compromisso vai ser feito, E há né? aqui, com estes, um pormenor que é importantíssimo as pessoas terem em consideração. É que este tipo de perfil, por norma, não gosta de contacto físico. Então, Exato. aquela coisa de tocar assim nas costas, aqui no antebraço, aquilo até mete nojo. Mas Então, e aí porquê é que me está tocando? você vai criar um ruído de comunicação. É Porque em vez da isso. pessoa focar no que você está falando, ela foca naquilo que lhe é desconfortável. Perfeito. Isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Então, outra coisa importante do perfil de comportamentos cautela, essas pessoas, Uhum. elas realmente se consideram especialistas. Ok. Você precisa, então, honrar o especialista dentro do perfil cautela, ok? Uhum. Então, valorize, quando essa pessoa está te dando requisitos detalhados e precisos, valorize isso. Não só porque vai te ajudar a entender o problema Uhum. dessa pessoa efetivamente, mas como vai ajudar a não ter esses ruídos de comunicação. Valorize o especialista dentro do Exatamente. perfil cautela. E, por fim, se houver algum tipo de objeção, né, sempre Uhum. foco nos fatos. Se você não souber, Exato. diz que vai consultar e volta com a Uhum. resposta certa. Porque essa pessoa só funciona com base em lógica. Muito bem, muito bem. Olha, Milena, eu quero te agradecer, mas o que é que acontece? Eu tenho aqui sempre um espaço para quem nos está a ouvir a querer fazer perguntas. Claro. Portanto, enquanto eu vou falando aqui com a Milena, quem quiser, eu vou permitir que apresente as suas questões para a Milena poder, como é óbvio, responder. Sendo Então, assim, ó Milena, assim, enquanto as pessoas estão aqui a preparar as suas dúvidas, no caso de ter, o que é que eu acho que, ou quais é que tu achas que seriam os passos fundamentais para quem quiser começar a aplicar o DISC na abordagem com os clientes? Que dicas é que tu darias? tá, perfeito. Se quiser tirar o slide da tela, tá melhor. Claro que sim. Então, a gente sempre orienta, se isso é algo que te tocou, né? Então, Uhum. puxa, que coisa interessante, quero ir mais a fundo. Então, a primeira dica, a primeira indicação é que vocês busquem a formação, né? Ok. Então, se vocês puderem se aprofundar nisso que a gente conversou aqui, porque aqui esse bate-papo que a gente está tendo é uma forma de dar para vocês uma familiaridade com o tema. Então, ninguém sai de um bate-papo de podcast sendo um expert em aplicação de técnicas de flexibilização baseadas no modelo comportamental disso. Então, se você ficou curioso ou curiosa com isso, vá mais a fundo, busque mais Uhum. informação e, se possível, um workshop onde você possa colocar isso em prática, né? Com alguém, um facilitador, um instrutor, que possa realmente te ajudar a melhor direcionar o seu olhar, os seus ouvidos, para a Uhum. identificação das dicas comportamentais e aplicar um modelo para que você possa interpretar essas dicas
e encaixá-las no modelo, né? Do ativo pensativo, questionador Exatamente. e receptivo. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, não vou cansar de repetir o que o Eduardo falou, né? A gente precisa primeiro ouvir o cliente. Ouvir o cliente é muito mais importante do que qualquer coisa que você falar. Exatamente. Sempre vai ser mais importante. Tanto do ponto de vista de compreender a situação, os problemas, as dores, aquilo que o cliente gostaria de melhoria. Então, você precisa absorver isso. Tem menos a ver com você, seu produto, seu serviço, sua empresa. Tem a ver com o cliente. Então, é o foco total no cliente. Essa é a maior dica que eu posso dar para qualquer vendedor, de qualquer cultura, qualquer idade ou geração, qualquer gênero, seja o que Exatamente. for. Isso é universal. É você ouvir o cliente, ter Exatamente. foco no cliente. E o DISC, a gente fala muito sobre o DISC ter essa pegada de autoconhecimento. Então, o DISC é realmente uma ferramenta maravilhosa para autoconhecimento. Para você entender como você reage, né? Em que aspectos você se sente mais ou menos confortável e entender a distância sua com aquele cliente. Porque é essa Exatamente. distância que pode definir a razão pela qual você está tendo conflito. E isso vale para relações pessoais também. Né? Então, às vezes você está tendo Exatamente. conflitos, ruídos de comunicação com pessoas da família, amigos, né? Às vezes não é nem do universo profissional, e tem a ver com essa distância. Então, talvez você seja uma pessoa que toma decisão de uma forma mais impulsiva, né? E aí depois Exatamente. a gente vê e resolve lá na frente. Pode ser um perfil, né? Ou você pode e você pode estar se relacionando com uma pessoa que toma uma decisão depois de analisar todos os detalhes, o pró e o contra de cada uma das possíveis alternativas, para ir tomar uma decisão totalmente baseada em fatos. Então, definir para onde você vai tirar férias pode gerar conflito, certo? Claro, claro que sim. Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, eu buscaria, né, essa autorreflexão de tudo que a gente falou aqui, mas se tiver a oportunidade de preencher um questionário DISC para ter isso de uma maneira bem profissional, porque, assim, esses questionários, eles já foram aplicados em milhões de pessoas, no mundo inteiro, então eles são bastante precisos, né? Então, a Claro. tendência da gente... Deixa eu ver onde está o meu aqui. O meu não está aqui. Mas quando eu leio os resultados do meu relatório, você fala assim, é uma foto da Milene. Eles são bem precisos e podem ajudar bastante. Milena, às vezes, sabes que, pronto, tal como partilhamos, eu, pronto, também tenho a certificação da DISC, e eu costumo dizer sempre, quando estou a apresentar aos vendedores o relatório da DISC, que é o seguinte: olha, o preço que nós combinamos está definido, mas se me chamar de bruxo, duplica o valor. Porque as pessoas olham e dizem assim: epá, o Eduardo, está aqui uma descrição do que eu sou, o Eduardo é bruxo. E eu, olha que eu falei que duplicava o valor. Eu esta perdoei. É isso E mesmo. então, eu acho que, Milena, nós tivemos aqui uma conversa aqui no podcast, que foi quase uma masterclass. Eu quero te agradecer imenso pelo contributo que tu deste. Eu já dei várias formações sobre a DISC e eu hoje vou-te dizer uma coisa que foi o que é. Para mim foi muito gratificante estar a ouvir alguém com tanto ou mais conhecimento do que eu sobre a matéria, porque me permitiu ver determinados pormenores sobre outra perspectiva, sobre outro ponto de vista. E quero-te agradecer imenso o tempo que tu investiste para os vendedores, e quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Moçambique, que foi de onde nós obtivemos inscrições para esta inscrição. É verdade, Milena. Olha, eu quero-te... Nada, eu quero-te agradecer... por essa oportunidade. Nada disso. Quero agradecer imenso. Eu no passado, e como tu já sabes,
eu tive um programa que eu chamo de Programa de Impulsionar de Vendas, onde eu falo também sobre DISC, sobre um workshop em DISC, e brevemente, cerca dentro de um mês, eu terei aqui novidades. Portanto, para quem ficou aqui com este bichinho, não é? Fica aqui a dica. E para quem está do outro lado do Atlântico, acredito que a Milene, caso vocês fiquem com dúvidas e querem obter mais informações, basta procurar no LinkedIn por Milene Lobo Dutra e a Milene, com toda a certeza, irá responder a todas as vossas questões e dúvidas e informações que quer. Claro que sim. Olha, Milene, não se vai já embora, fique aí atrás da cortina que eu só me vou despedir aqui do pessoal, tá bom? Então vá, Milene, muito obrigado e até já. Então, meus caros, eu quero vos agradecer por mais um episódio. Hoje isto não correu tão bem no início, mas o que é importante é que fica aqui o valor, o conteúdo que a nossa excelente nos convidada nos trouxe. E o que é que eu vos posso dizer? Eu posso vos dizer que nós em setembro vamos ter 2 convidados internacionais, conteúdos muito valiosos, que eu tenho a certeza que vos vão ajudar ainda a alavancar mais os vossos resultados para a reta final do ano. Portanto, ouçam, como dica final, estejam atentos aos vossos clientes, apliquem a escuta ativa, apresentem os benefícios, porque só dessa forma é que vocês vão conseguir alavancar ainda mais os vossos resultados. Portanto, muito e muito obrigado.